Bom, então vamos começar falando da sua carreira? Vamos, e a minha carreira, Giovana, vamos lá. Eu tô na área do audiovisual já há muitos anos. Eu tô há 35 anos nesse mercado, né? Já trabalhei nos maiores conglomerados de mídia do Brasil e fora do Brasil também. Tem boa parte da minha história profissional é fora do Brasil. Eu morei muitos anos em Nova York. E depois de um determinado tempo, né, que já tinha feito um pouco de tudo, trabalhei com produção, programação, operações. Tenho uma vasta experiência nessa área dos negócios da TV, né? Em comunicação. Em comunicação. E, enfim, o meu último trabalho dentro dos conglomerados de mídia, né? Que depois eu resolvi voltar para a questão, inclusive, do próprio jornalismo, que eu vou ficar um tempo ainda com o pessoal da Time Warner, foi na Viacom, onde eu lancei vários canais da MTV no mundo, né? MTV no Japão, na Polônia, que legal. Na Rússia. Então, assim, eu cuidei de 27 canais internacionais, entre MTV, VH1 e Nickelodeon. Aí, quando a minha filha nasce lá nos Estados Unidos, e a gente fica naquela coisa, né, de criar filho nos Estados Unidos, tem a questão da família no Brasil, e aquilo começou a me dar uma angústia muito grande, quando a gente começa a pensar nos planos de voltar, e como voltar. E aí eu sou chamada também para fazer um trabalho bastante grande para o pessoal da Time Warner nos Estados Unidos. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o John Langley, que é o criador de Cops, que é um produto que, enfim, é muito importante para a TV americana, né? A gente brinca nos Estados Unidos que quem fez a Fox ser o que ela é, são dois produtos. Um foram os Simpsons e o outro foi Cops. Nossa. Porque Cops é um produto de realidade policial que passava no horário nobre do jornal. Então, assim, ele competia com os grandes jornais, com as outras grandes redes, como a ABC, NBC, CBS. E como que era? Aquela que os policiais usam a câmera no corpo e vai fazendo as... Não, Não, naquela época você tinha cinegrafistas, você tinha equipes de cinegrafistas que acompanhavam todas as operações em tempo real. O que é a grande inovação do Cops, né? É que não existe a interferência de um apresentador ou de um jornalista. Quem conta a operação do começo ao fim é aquele policial que está conduzindo o caso. Então, você vai ter a experiência de praticamente estar naquela operação junto com o policial, porque ele vai te contando tudo o que está acontecendo. Pode ser desde uma simples abordagem até uma cena, sei lá, de um homicídio brutal. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Aquelas equipes saem, e o John Langley gravou com os estados, enfim, com todos os estados dos Estados Unidos. Ele é um marco nesses programas de realidade policial. Ele não é o único, muitos outros foram feitos depois. E a população americana tem muito interesse, né, por esse tipo, consome muito esse conteúdo. E, enfim, eu morando lá, se você me perguntar o que eu mais consumia, eu sempre consumi produtos policiais, né, produtos investigativos. E ter tido contato com esse material do John Langley foi muito interessante, aonde eu acabo conhecendo. Ficamos, né, assim, ele foi uma pessoa muito especial, porque ele me traz ali, me explica como é que era aquela estrutura. Eu já tinha vontade, já estava na minha cabeça o regresso para o Brasil, e eu tinha enfiado que eu queria fazer uma coisa parecida com aquilo. E aí eu vou conhecer um outro professor, que estava fazendo o doutorado dele na Universidade do Arizona, e ele estava montando uma tese muito interessante, depois saiu até um livro, que ele mostrava que esses programas, né, de realidade policial, que trazem informação, ajudavam a diminuir a sensação de insegurança da população. Olha que legal. Porque você estaria ali informando e não fazendo um sensacionalismo, né? Que é vender algo que não está acontecendo. Então, o produto de Cops está baseado 100% na realidade. É lógico que ele podia ficar gravando 10 horas com aquela equipe, mas
ele tinha que condensar aquilo em partes. Você não vai deixar 10 horas, porque não é tipo, vamos dizer, um Big Brother, né? Que você está com a câmera ligada. Sim, sim. Até porque tem horas que não tem nada, o policial está quieto, não fazendo nada, então você tira aquilo que não tem relevância e interesse e vai deixar o que é importante. Sempre preservando a integridade da informação. E aquilo fez um super sucesso, né? Dentro daquele país. E aí o Canadá também tem as versões dele, você vai encontrar essas versões também na Inglaterra. Vários países trouxeram produtos com essa pegada. Só que a gente aqui no Brasil, a gente não tinha nada disso. Tava voltando, falei, o que a gente tem, né? A gente tinha só aqueles programas que você torcia e saía sangue, né? Que você fala, pelo amor de Deus, aonde é que eu me escondo? Porque o mundo vai acabar. Mas o Linha Direta você não gostava? O Linha Direta, ele é um produto documental, é diferente. Sim. Mas quando eu digo, quando a gente vai pegar, sabe esses programas que você assiste na TV aberta? Sei. Olha lá, vai pegar, sabe, né? Que tem muita interferência lá no produto como um COPS, não tem interferência. O apresentador não entra, não existe apresentador. Na verdade, são as equipes, são cinegrafistas que vão estar com aquela equipe e depois vai para uma pós-produção. É um produto muito caro, é um produto muito complexo de se trabalhar. Primeiro, pela, enfim, quantidade de horas que às vezes você tem que estar gravando para chegar e resumir, porque muita coisa não vai dar em nada. Às vezes você pode, sei lá, eu vou ficar com essa equipe, digamos que você é uma policial, eu vou ficar com a equipe da Giovana e nada acontece. Você não sabe quando um crime vai acontecer. Você não sabe o que pode acontecer. Pode ser que um dia fique lá com a equipe a postos e não aconteça nada. Exatamente. Quando teve o 11 de setembro, não sei se você chegou a acompanhar, aquilo foi uma equipe de documentaristas, e é muito interessante ver o documentário que eles criaram. Porque eles foram lá para fazer um documentário sobre a história dos bombeiros em Nova York. E eles ficaram ali, acho que não me lembro se eles passaram mais de um mês, não sei se é entre 30 e 45 dias, mas era o tempo que eles ficariam ali, porque eles queriam fazer um documentário e eles escolheram, né, um batalhão daquele corpo de bombeiros e ficaram lá. E é muito interessante quando você escuta eles contando que eles falaram, bom, mas a gente só vem aqui para comer churrasco, porque nada acontece. Não tinha nada, sabe, grandioso, não teve incêndio. Não que não tenha, naquele período que eles estavam Tava ali, mais calmo. Nada acontecia. E era isso, você não pode forçar um acidente, claro. ou sei lá, alguma coisa para poder ter uma gravação. Gente, isso é uma loucura, né? E eles estavam se despedindo. Aquele seria o último dia, que eles ficariam ali com aquele grupo e iriam embora. Naquele dia acontece o 11 de setembro. Tanto que eles são a única equipe com capacidade de audiovisual para filmar dentro do prédio. Só tinham eles. Porque como eles estavam acompanhando aquele grupamento, aquele grupo de bombeiros, eles puderam entrar, porque ninguém sabia o que tinha acontecido no 11 de setembro. Esse documentário. É muito bom, vale a pena. Como eles não sabiam o que tinha acontecido, eles foram juntos. Possivelmente, se eles soubessem, lógico que as equipes posteriores que sabiam, aí ninguém mais podia, né? Imagina, nunca que eles iam deixar. Falaram, gente, tá tendo um ataque terrorista. Então, o que se escutou é que teve ninguém sabia o que tinha acontecido. É um incêndio? O que foi? Como é que o avião perdeu o controle? Ninguém sabia que era um ataque terrorista ainda. Sim. E eles entram, tem a imagem de um deles, que são dois, inteirinho coberto de, sabe, de fuligem do prédio que está se... E eles entraram lá dentro? Tem essas imagens. Logo em seguida ao ataque? Logo em seguida ao ataque. Nossa, só que o que acontece? Porque o ataque foi em cima, ninguém sabia, porque quando esse ataque aconteceu, e ele foi muito bem planejado, porque o ataque aconteceu para o prédio implodir. Então, os aviões passam, e o que era o desejo? Não era só que eu vou explodir um avião, eu queria implodir aqueles prédios. Sim. E isso tem até um livro que fala muito sobre isso, que infelizmente, que depois passou a ser até uma prática do Corpo de Bombeiros, você precisa ter a questão estrutural daquele prédio. Porque como aqueles aviões estavam com tanque de combustível cheio,
aqueles aviões, aqueles prédios chegaram a uma temperatura muito alta. Aquela temperatura tinha uma combinação de fatores, que aquilo faria aqueles prédios implodirem. Só que os próprios bombeiros não sabiam disso. Então, eles colocaram a vida deles em risco. Muitos bombeiros morreram. Sim. Muitas pessoas que foram para o salvamento morreram. Mas eles conseguiram entrar e sair a tempo? Como Entrar foi e sair isso? a tempo, porque eles ficaram na parte no lobby. Então você tá vendo, né? Eles estão todos assim meio brancos, sabe? Porque tá caindo aquele pó, o negócio tá. Sim. E aí tem uma ordem: sai daqui, e eles saem. E o prédio vai desabar em segundos depois. É muito rápido? Muito rápido. E eles estavam lá. São as únicas imagens que a gente tem Um pouco antes do prédio. que são deles. E aí depois vão chegar as equipes de cobertura jornalística, mas elas estão num perímetro seguro, Sim. porque aí veio toda uma questão, né, de segurança. Você não Claro. pode, você não vai colocar uma pessoa em risco. Uhum. Inclusive, as equipes de salvamento, elas, infelizmente, como não tinham essa informação da implosão dos prédios, elas correram esse risco. Muitos bombeiros, muitos policiais, muitos profissionais da área de resgate, socorristas, morreram. Infelizmente, porque entraram dentro das torres. Mas olha que interessante, ele estava lá, eles não imaginavam, já tinham falado, gente, a gente vai fazer um documentário sobre o churrasco, como eles se divertem fazendo, sei lá, churrasco no tempo livre, porque eles têm que ficar aguardando para ter um chamado. Sim. Era isso. E tudo isso mudou. Então, naquele último dia, tudo isso mudou. Algo assim acontece, eles conseguem gravar tudo inesperadamente. Entende como Nossa, é? que coisa louca. Porque eles estavam naquele lugar na hora que aquilo tudo ia acontecer. Sim. Se fosse um dia depois, eles não estariam lá. E eles já estavam há muito tempo ali. E nada acontecia. É bem interessante. Vale a pena assistir esse documentário. Vou assistir. Esse documentário ganhou prêmio também. E eles vão contar, inclusive, como é que eles se sentiram. Porque aquilo foi E eles falam que é porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Por isso que eles conseguiram estar lá, porque Sim. certamente eles não, se soubessem, eles não teriam a permissão de chegar onde eles chegaram. Exatamente. Eles nem teriam entrado, né? Imagina. Então, assim, o americano, né, ele já vem com essa cultura desses programas, né? E esses programas, eles têm uma função de informação muito importante, porque a maioria das pessoas quer saber como se comportar numa cena de crime, né? Como é que eu faço uma denúncia? Como é que eu me comporto numa abordagem? Como é uma abordagem policial? O que está certo, o que está errado? E esse programa do John Langley mostrava tudo isso. Foi quando eu aí já volto para cá, com essa ideia de fazer esse programa, eu falei, ninguém nunca fez programa de realidade policial. Imagina, eu uma mulher, né? Eu não sabia onde eu estava me enfiando, no sentido de que lá também nos Estados Unidos a gente está falando de uma polícia que ela é independente. O que quer dizer isso? Ela não está embaixo do guarda-chuva do Estado, eles têm orçamento próprio, eles tomam as decisões do que eles querem fazer ou não, no sentido, a gente quer ter uma equipe que vai gravar as nossas ações, tudo isso é entre eles. Aqui a história já não era assim. Muita burocracia. Não é só burocracia. Aqui a polícia, ela está embaixo do guarda-chuva do Estado. Então, qualquer coisa que você vá fazer, você precisa de uma autorização. Você não vai poder gravar. Você pode até ficar no perímetro, mas você não vai poder entrar num carro da polícia, fazer nada sem uma autorização da Secretaria de Segurança, o que isso quer dizer? Assim, uma autorização do governo do Estado, daquele Estado. Aí, passado isso, você precisa de uma autorização, se é a Polícia Militar, né, do comandante-geral, se é a Polícia Civil, do delegado-geral, e aí para baixo, né, aí são milhares de batalhões, aí são milhares de departamentos, delegacias, Sim. E cada pessoa que aparece, ela também tem que querer aparecer, porque a autorização de uso de imagem ela é personalíssima. Eu tenho autorização para gravar tudo, mas se aquela pessoa
Fala, olha, tudo bem, você pode entrar aqui, eles te autorizaram, mas eu não quero que apareça a minha imagem. Exato. Então, inclusive, a gente também tinha que aprender a lidar com esses recursos, né? Como é que E a gente tem que entender por que aquela pessoa também não queria aparecer. Muitos policiais moram em zonas perigosas, aonde você vai ter ali organizações criminosas. Então, muitos policiais, aonde moram, aquela comunidade não sabe que eles são policiais. E aí com isso eles seriam identificados. E você coloca essas pessoas em risco.